Como eu falei, hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens. Eu peço que você fique com a gente. Nós iremos caminhar nessa série de mensagens. E eu quero hoje uma conversa sobre família. Quero conversar com você exatamente sobre este assunto. Conversar sobre família. Eu tenho pensado muito a respeito da família. Eu tenho pensado muito até pelo fato de que todos nós estamos passando muito mais tempo com a nossa família. Todos nós fomos levados por essa situação que está acontecendo no mundo hoje, a passarmos muito mais tempo com a nossa família. Todos nós estamos convivendo mais tempo com elas. Mas quando nós paramos para conversar sobre família, três fatores surgem. O primeiro fator é um fator preocupante. Já ouvimos diversas vezes sobre família. A nossa igreja tem por costume, todo mês de maio, trabalharmos o assunto família. E ao longo do ano, tenho por costume pregar diversas vezes sobre família. Porque eu creio que família está no centro do projeto de Deus. Quando Deus projeta toda a humanidade, Ele coloca a instituição família. E Ele investe ao longo de todas as histórias bíblicas exatamente na família. Então eu entendo que família é projeto de Deus e por isso nós falamos constantemente sobre família. E quando nós ouvimos diversas vezes sobre família, surge um fato preocupante. Porque talvez nenhum assunto novo nós venhamos trazer aqui. Mas se torna algo preocupante para nós, porque nós vamos constatar mais uma vez problemas que estão acontecendo dentro da nossa família. Mas o segundo fator é um fator preponderante. O quanto já decidimos por mudanças a partir do que nós ouvimos? Tudo bem, queridos. Você e eu já ouvimos diversas vezes sobre família. Mas o quanto nós tomamos a decisão de mudar, de ser diferente, de agir, reagir diferente em relação à nossa família? É interessante como o tempo vai passando e nós ouvimos o Evangelho, nós ouvimos a palavra de Deus, nós sabemos o que Deus fala quanto família, mas nos falta uma decisão para que a nossa família experimente aquilo que é o novo de Deus, aquilo que é vontade de Deus para a nossa família. Então há um fator preponderante aí. Nós podemos agora tomarmos a decisão de sermos diferentes. E um terceiro fator agora, um fator novo, que é estamos passando mais tempo com a nossa família. Quando nós paramos para refletir sobre família hoje, nós vamos perceber que estamos passando mais tempo com a família do que nós passamos em toda a nossa vida. Talvez em momentos de férias nós passássemos um pouco mais com eles. Mas talvez as nossas férias não coincidam, por exemplo, com as férias da nossa esposa, com as férias dos nossos filhos. E então este momento, na história da nossa família, nós estamos passando muito mais tempo com ela. Hoje eu passo muito mais tempo com os meus filhos, muito mais tempo com a minha esposa, consequentemente a minha família, a minha esposa, também passam muito mais tempo comigo. E aí então nós percebemos que este fator novo gera agora novas realidades. Eu tive algumas experiências agora, estou tendo algumas experiências com esse tempo maior com a minha família. E eu quero compartilhar com vocês aqui duas experiências interessantes que eu tive nessas semanas agora. A primeira experiência que eu tive foi com o meu filho, o Davi. Nós estávamos no quintal aqui de casa, brincando, correndo. E aí eu comecei a correr um pouquinho mais devagar para que ele pudesse me alcançar e ganhar aquela corrida. Eu ganhei a primeira corrida, falei, bom, agora eu vou deixá-lo ganhar a segunda corrida. E então, no meio do caminho, eu fui diminuindo a velocidade para que ele pudesse me passar. Mas me veio um pensamento interessante. Qual o momento que vai chegar que o Davi naturalmente vai correr mais do que eu? Qual é o momento exato da vida que eu estarei correndo o máximo que eu puder, mas mesmo assim, o Davi, naturalmente, ele vai me passar na corrida e vai ganhar. Hoje, eu tenho que diminuir a velocidade, mas vai chegar um momento que eu sei que ele vai correr muito mais rápido do que eu. A segunda experiência que eu tive foi observando a Rebeca com a boneca dela. A Rebeca tem uma boneca que ela trata literalmente como filha dela, o tempo todo.
Ela vai ao micro-ondas, ela coloca o pratinho, ela faz de conta que está aquecendo a comida, ela tem o tempo certo para dar banho, ela tem o tempo certo para trocar a roupa, ela tem o tempo certo agora para amamentar a criança. E o tempo todo ela fica dizendo assim, já tem um mês, já está com 2 meses, agora a Lara está com 2 anos. E aí então ela começa a descrever essa relação dela com a filha. E queridos, eu me peguei pensando, quando chegar esse momento na vida da Rebeca, o momento que ela vai ter nos braços uma criança de verdade, aonde ela vai ter todo o tempo para cuidar dessa criança, aquecendo essa comida, amamentando essa criança, podendo agora ter a sua família constituída, ter agora a sua criança nos braços e podendo vivenciar o contexto família dela. E aí, então essas duas experiências me levou a uma reflexão. Nós temos tido mais a percepção que o tempo voa. Hoje, quando nós passamos com a nossa família e vemos o desenvolvimento dos nossos filhos, conversamos mais com a esposa, mais com o esposo, trazemos à memória fatos que nós vivenciamos, nós estamos percebendo que o tempo está voando, o tempo está rápido demais. Vai chegar um tempo que o Davi naturalmente vai correr mais do que eu. Vai chegar um momento que a Rebeca vai estar com os filhos dela nos braços e aí então vivenciando um novo contexto na vida dela. Então esse momento crucial da história que nós estamos vivenciando mostra exatamente essa realidade. O tempo está voando. Temos aprendido a rever nossos conceitos de prioridades. E aí então quando eu percebo que o tempo está passando, queridos, quando eu percebo que os dias estão voando rápido demais, eu percebo que eu preciso cuidar mais dos meus filhos, eu preciso aproveitar cada etapa da vida deles, eu preciso me aproximar mais da minha esposa e passar mais tempo com ela. Porque eu começo a perceber que há conceitos diferentes, há prioridades diferentes na nossa vida. Talvez essa correria que nós estávamos vivenciando, talvez essa agitação do mundo, tirou de nós algumas prioridades importantíssimas. Eu tenho tido uma reflexão pessoal, e eu quero deixar bem claro que é uma reflexão muito minha. E talvez aqui tem alguns pastores nos acompanhando aí, talvez possa até olhar e falar assim, ai, que heresia que o pastor Alexandre está dizendo. Mas, queridos, quando eu passo a avaliar o momento histórico da humanidade hoje, eu paro a pensar assim, o quanto que Deus está movendo para que nós possamos rever algumas prioridades nossas. Olha o que diz Rick Warren, a importância das coisas pode ser medida pelo tempo que estamos dispostos a investir. Quanto maior o tempo dedicado a alguma coisa, mais você demonstra a importância e o valor que ela tem para você. Se você quiser conhecer as prioridades de uma pessoa, observe a forma como ela utiliza o tempo. Então, quanto mais eu invisto o tempo em determinada área da minha vida, aquilo se torna prioridade. Então, neste momento agora, como nós estamos passando mais tempo com a nossa família, ela se torna naturalmente a nossa maior prioridade. E nós começamos então a rever alguns conceitos. Quando eu olho essa desordem confusa em nossas prioridades, por que a gente percebe que até esse momento as nossas prioridades estavam confusas? Por que uma desordem confusa? Nós acreditávamos que a nossa vida estava em ordem, mas agora nós percebemos como essa ordem na verdade era uma desordem e como existia uma confusão, porque nós tínhamos um entendimento e isso confundia a gente. Deixa eu explicar a primeira frase para você entender. Corríamos por nossa família, mas isso nos tirava dela. Então, a preocupação do mundo era exatamente correr pela família. Todo mundo que você conversava, que estava dizendo que não tinha tempo para nada, era uma correria, uma agitação, preocupações. E aí você perguntava assim, mas por que você está correndo? Ele dizia, pela minha família. Mas era uma desordem confusa. Porque havia um pensamento em nós que dizia assim, eu estou fazendo tudo isso pela minha família. Mas na prática, isso nos tirava dela. Nós dizíamos que estávamos lutando pela família,
mas em contrapartida nós estávamos nos afastando dela. Educávamos nossos filhos, mas não éramos referenciais. Nós vínhamos num contexto do mundo, aonde nós dizíamos que estávamos educando os nossos filhos, mas nós, pais e mães, não éramos referenciais para eles. Os referenciais eram os professores, os referenciais eram os youtubers da vida, os referenciais eram os amigos, os referenciais talvez era a babá, eram outras pessoas que conviviam mais tempo com os nossos filhos. E aí então nós estávamos educando, mas pelo nosso pouco tempo com eles, outras pessoas eram seus referenciais. Amávamos os nossos cônjuges, mas estávamos distantes. Nós amávamos a nossa esposa, o nosso esposo, queridos, isso tudo no contexto antes da pandemia. Nós dizíamos amar profundamente, mas estávamos distantes. Tem casais que se viam no máximo aos finais de semana. Tem casais que deixavam de ir à igreja porque era o único tempo que eles tinham com o seu cônjuge. E aí nós percebemos que as nossas prioridades eram uma desordem confusa. Nós amávamos profundamente, mas não tínhamos tempo. Tínhamos uma casa, mas pouco parecia com um lar. Eu sempre digo que pessoas que têm os melhores móveis, os melhores televisores, os melhores ambientes, são pessoas que menos tempo passam com a sua família em casa, porque estão tão preocupados com a agitação, resolver a vida, pagar essas contas, que então ali não era um lar, apenas uma casa. Viver em meio ao caos tira de nós uma visão exata da realidade. Quando você vive no meio do caos, você vive essa desordem confusa. As coisas não estão no seu devido lugar. Aparentemente estão. Mas quando você sai do caos e você para refletir sobre a realidade que estava acontecendo, você percebe com mais facilidade como era uma desordem confusa. É como você, por exemplo, leva um grande susto e ali aquele susto dispara o coração, tira um pouco o seu reflexo, mas quando você volta em si e olha para aquilo que assustou você, vira um motivo de risada. Por quê? Porque você percebe que aquilo que lhe assustou não tinha o poder para poder trazer um susto para você. É o que acontece com a gente em meio ao caos. Quando nós vivenciamos o caos, nós tiramos a capacidade nossa de poder visualizar corretamente o que está acontecendo. E aí quando nos eram perguntado antes, e a família, como vai? Costumeiramente nós iríamos dizer, tudo bem, os filhos, graças a Deus, estão sendo educados, os filhos estão estudando, a minha esposa está com seus sonhos, o meu marido está trabalhando, então está tudo no seu devido lugar. Mas quando nós saímos do caos que nós estamos vivenciando e fomos lançados para conviver com a nossa família, nós percebemos como as coisas estão vivendo uma desordem. E aqui eu quero compartilhar com vocês a minha impressão deste momento. Eu tenho pensado muito sobre esse texto, sobre essa passagem bíblica e trazido para o nosso contexto, para a nossa realidade. Eu quero convidar você a refletir dessa maneira, como eu falei há pouco. Eu não sei se vai ser uma grande heresia, mas eu creio, queridos, que a palavra de Deus ao longo da história mostra que Deus foi travando um pouco o seu povo para que eles pudessem experimentar realmente a sua relação com Deus e recordasse as suas promessas. E eu creio que o que está acontecendo hoje é mais uma oportunidade que Deus está nos dando para repensarmos os nossos valores e as nossas prioridades. E o texto que eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa introdução da mensagem é o que nós chamamos da Torre de Babel. E lá na Torre de Babel, capítulo 11, versículo 3 e 4, fala que o povo estava saindo de um lugar, eles se deparam com uma terra plana, e quando eles chegam nessa terra plana, eles percebem que eles têm mão de obra, eles têm o material necessário e eles têm um objetivo em comum. Olha o que ele diz aí, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus. Tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eles entendem que é uma grande oportunidade de escrever a história deles. Eles param, constroem ali uma grande torre para chegar até os céus
e assim eles mesmos tornarem os nomes deles célebres. Mas olha o que diz o versículo 7 e 8. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Deus havia dado uma ordem à humanidade de povoar a terra. Mas eles deixaram de cumprir a ordem de Deus e quiseram, segundo a vontade dele, construir um local para que eles permanecessem ali. E Deus olha para aquilo e diz o seguinte: eu vejo que não há mais limite para os homens. Eles vão viver de acordo com a vontade deles. Então, a decisão de Deus é: vamos descer e vamos confundi-los, para que eles não possam mais se comunicar e assim deixe de construir essa torre. E Deus desceu, espalhou, confundiu o povo, aí surgem então as línguas que nós conhecemos, e esse povo não podia mais se comunicar e eles se espalharam, enchendo a terra. Ora, quando a gente olha esse primeiro contexto, a gente percebe que o ser humano está com um projeto, e Deus olha aquele projeto que não é de Deus, e Deus espalha essas nações. E aí, no capítulo 12, nós vamos encontrar uma outra história. Está no versículo capítulo 11 aí, mas é capítulo 12, 1 ao 3. Aonde Deus chama agora Abrão e faz promessas a Abrão. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. As famílias, no capítulo 11, foram espalhadas. No capítulo 12, elas passam a serem benditas diante do Senhor. No capítulo 11, mostra o homem tentando tornar o seu próprio nome célebre. No capítulo 12, mostra Deus agora abençoando Abraão e falando que faria dele uma grande nação. O que eu vejo? Uma oportunidade para voltar a viver a vontade de Deus. Eu vejo esse momento histórico da humanidade como uma grande torre de Babel, queridos, aonde nós temos a oportunidade de ter agora aquilo que nós estávamos construindo como nações, construindo, confiando no poder que o homem estava tendo nas mãos, o poder da ciência, o poder do dinheiro, o poder político, todos esses poderes, o homem estava tentando construir uma torre e de viver independente de Deus, tornar o seu próprio nome célebre. De repente acontece essa pandemia, e eu não estou afirmando aqui que Deus mandou, não é esse assunto que eu quero tratar hoje, mas eu quero dizer que a partir do que está acontecendo no mundo hoje, eu vejo como uma grande oportunidade de repensarmos, de termos agora a volta para aquilo que Deus tem para a nossa realidade, o que Deus tem para as famílias no mundo todo. E aí, a minha impressão neste momento, queridos, é que Deus dispersa aquelas nações, aquele povo todo. Da mesma forma, Deus desconectou o mundo hoje. Deus desconectou todos os poderes do mundo hoje. Nós não temos mais o poder de ir e vir. Aqueles projetos que estavam sendo construídos no mundo hoje, tudo paralisou. A nossa liberdade de vir e ir acabou neste momento. E aí nós percebemos que é o contexto da época. E aí, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando Deus entra e move naquele contexto, e a partir de Abraão, então começa um novo conceito, uma nova nação, e Deus promete abençoar aquela nação. É tempo de redescobrir nossa família, através da imposição causada pela pandemia. O que eu entendo naquele momento, quando Deus permite aquele povo passar por aquela situação que os projetos foram desfeitos, e agora no capítulo 12, eles se voltaram para Deus, eu entendo essa realidade, que Deus deu à humanidade a oportunidade naquela época de recomeçar,
assim como foi com Noé, assim como foi agora com o povo a partir de Abraão, assim como foi com Moisés na libertação do Egito, assim como foi com a nação de Israel na libertação da Babilônia, assim foi com a igreja, assim é com cada um de nós. Deus nos dando uma oportunidade, nos levando agora por essa imposição da pandemia sobre a nossa família, para repensarmos os nossos valores. E é esse tema que nós iremos conversar ao longo desse mês. Redescobrir a família, um desafio imposto pela pandemia. Redescobrir a família, neste momento, talvez você e eu não estaríamos repensando a família. Não estaríamos redescobrindo os valores familiares. Nós estaríamos ainda em meio ao caos. Mas quando esta ordem foi dada, entre nas suas casas, permaneçam nas suas casas, e nós passamos a conviver mais tempo com a família, eu entendo que é um desafio imposto pela pandemia. Redescobrir o que é ser família. E o texto que nós iremos conversar hoje é a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, do capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5, que diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Agora no versículo 4, ele diz assim: Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Versículo 5, ele vai dizer: Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Esse texto começa como referência para nós, mas nós iremos trabalhar alguns textos da carta de Timóteo e também onde Timóteo era pastor aqui em Éfeso. Então Timóteo também recebe a carta de Éfeso e também ali dá conceitos quanto família. Quando a gente olha a teologia paulina, nós encontramos alguns pontos interessantes na teologia de Paulo. Primeiro ponto é uma atenção especial para a edificação da família. Quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, você percebe a atenção especial que o apóstolo Paulo dá para que as famílias fossem edificadas pelo Evangelho. Também na teologia de Paulo, a estruturação da família como base da harmonia. Paulo, quando ele vai trabalhar a família, ele não fala assim, que as famílias sejam abençoadas, Deus abençoe as famílias. Não. Paulo detalha cada papel dentro da família. O papel do homem, o papel da esposa, o papel dos filhos, qual a relação conjugal, como deve viver o marido e a esposa, como que você e eu devemos educar os nossos filhos, como os nossos filhos precisam aprender a honrar os mais velhos, a honrar os seus pais, a honrar as autoridades. Então a gente percebe que o apóstolo Paulo, quando ele trabalha o contexto harmonia no lar, harmonia na família, ele fala que cada um de nós temos um papel importante para cumprir. E dentro do contexto família, quando nós cumprimos esse papel importante, a família vive de perfeita harmonia. Mas também a praticidade do evangelho como fundamento do ensino. Então Paulo fala qual é o papel de cada um de nós, o que o Evangelho produz em cada um de nós, e neste contexto família, nós praticamos o Evangelho. Se eu sei qual é o papel do homem, da esposa, do filho, tudo isso no contexto família, eu tomo a decisão de praticar o Evangelho. Então, o ensino fundamental do apóstolo Paulo no contexto família é: vivam o Evangelho. A consciência na formação do caráter no contexto família. Paulo tinha plena convicção que a formação do nosso caráter é dado dentro do contexto família. A relação familiar é dentro desse contexto que o nosso caráter é moldado. E a psicologia vai dizer que crianças, o caráter das crianças são moldados dentro do contexto família até os seus 4 ou 5 anos. E aí mostra a importância do contexto família. E olha como Paulo descreve isso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura.
Paulo mostra então que ele foi moldado, o seu caráter foi moldado, a sua relação com Deus foi moldada, o seu temor para com Deus foi moldado a partir do contexto família. E olha que interessante o que ele fala do próprio jovem Timóteo. Só um segundo que ele travou aqui, mas ele fala de si mesmo, quando ele fala sobre a sua relação com esse Deus, a sua trajetória no contexto família, e ele escreve agora em relação a Timóteo. A mesma, ele fala aqui sobre uma fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e também em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Então ele fala para o jovem Timóteo, Timóteo, assim como eu fui moldado no contexto família, tradição da minha família, eu percebo que em você, no mesmo conceito família, o seu caráter foi moldado. A sua relação com Deus foi moldada. A sua relação com Deus foi moldada. Então, se você teme a Deus hoje, é porque essa mesma fé sem fingimento habitou na sua avó, na sua mãe, e eu tenho plena certeza que também habita em você. E aí nós percebemos então que na teologia paulina, a família cristã como espaço de crescimento na fé. Então, Paulo, quando ele trabalha esse contexto família, ele fala exatamente isso, que é nesse contexto família que você e eu crescemos na fé. A nossa fé, o nosso cristianismo, o nosso discipulado é testado constantemente na relação com a família. E é dentro desse contexto família que você e eu criamos um espaço de crescimento. Mas quando eu olho isso nesse contexto família, aquilo que é a nossa realidade, que nós temos que viver como família, mas aí eu percebo, como nós vimos vivendo antes da pandemia, e essa pandemia nos jogou para dentro de casa com a responsabilidade de reconstruir, de redescobrir valores familiares, eu percebo algumas crises que a nossa família cristã está vivenciando. Primeiro, desaprendemos a depender de Deus. Nós corrimos tanto atrás do dinheiro, atrás do trabalho, e quando nós vivenciamos essa realidade do tempo hoje, nós percebemos o quanto que nós dependíamos de outras realidades e não de Deus. É óbvio, querido, que o trabalho é o meio pelo qual Deus traz o sustento. Então nós também tememos perder nosso trabalho. Mas quando nós sabemos quem é que cuida, quem prometeu o pão nosso de cada dia, nós descansamos, nós podemos dormir tranquilamente, porque Deus há de colocar da forma dele, do jeito dele, no tempo dele, o pão na nossa mesa. E nós vemos, por exemplo, como Deus tem feito isso, levantando igrejas, levantando instituições, levantando pessoas comuns, pessoas independentes, para apoiar, para ajudar. É a maneira que Deus está prometendo e cumprindo o pão nosso de cada dia. Outra crise na família, desatentos para com os princípios divinos. Quando nós entendemos o que Deus quer da família, e nós percebemos hoje o quanto nós andávamos desatentos para os conceitos divinos em relação à família. Quando nós somos lançados para dentro de casa, e eu vejo aí o grito das mães hoje dizendo que como é difícil ser mãe e professora. Mas, queridos, como é difícil hoje, no contexto de uma família cristã, nós nos tornarmos agora os discipuladores. Nós agora fazemos o papel do professor da escola dominical, fazemos o papel da professora da escola dominical, o papel do pastor dentro de casa. Porque agora coube a nós termos essa responsabilidade de conduzir a nossa família. Desacordo entre o que cremos e como solucionamos crises. É interessante que quando nós estamos longe das nossas casas, pouco tempo nós passávamos dentro de casa, nós não tínhamos tanta necessidade de resolver as nossas crises. Mas quando nos foi imposto viver dentro de casa, nós percebemos as crises que nós temos. E aí nós percebemos esse desacordo que existe em o que nós cremos e o quanto que isso envolve nas nossas relações. O quanto que isso está presente no nosso contexto família. E aí então eu percebo que a maneira que eu tentava desfazer uma crise na família, poucas vezes eu colocava o evangelho. Poucas vezes eu recorria a Deus. Eu tentava do meu jeito, tentava no meu conceito, na minha sabedoria, muitas vezes na maneira, no grito que eu dava para resolver uma situação,
mas agora nós percebemos a crise que nós estávamos vivendo. Desvirtuamento quanto à mentoria da família. Hoje nós percebemos o quanto nós transferimos a responsabilidade da família para outras pessoas. O quanto nós transferimos a responsabilidade de discipular nossos filhos para os professores da escola dominical. O quanto que nós transferimos a responsabilidade de orar por nós para o pastor da igreja, para o irmão, a irmã da igreja que tem uma vocação específica de oração. E aí nós não estamos orando pela nossa família. São essas as crises que nós estamos vivenciando no contexto família. O quanto que a mentoria da nossa família é dada pelo psicólogo, pelo pensador do momento, pelo educador do momento e não pelo evangelho. Estávamos construindo a nossa torre do nosso jeito, seguindo os nossos propósitos e conceitos. Agora a torre foi derribada e nos vemos diante da necessidade de redescobrir a nossa família. É isso que eu entendo no momento que nós estamos vivenciando. Aquilo que o mundo construía como uma grande torre de Babel no nosso tempo, de repente, tudo foi embora. E nós fomos espalhados e cada um foi para sua casa e teve a necessidade de reconstruir a sua família. Dentro desse contexto, de maneira sucinta, eu quero compartilhar com vocês esse tema, aceitando o desafio de redescobrir a nossa família. 3 pontos importantes para que você e eu possamos aceitar o desafio de redescobrir nossa família. Lembrando, um desafio imposto pela pandemia. Nós não procuramos isso, mas nós nos encontramos dentro de casa. E agora, dentro de casa, você e eu precisamos redescobrir o que é ser família. E o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês hoje é: a igreja é a extensão do lar e não o inverso. Presta bem atenção nisso. A igreja é a extensão do lar e não o inverso. É interessante como hoje nós sentimos falta da igreja por causa da nossa dependência da igreja e templo. Porque nós invertemos a situação. Nós acreditávamos que a igreja reunida, a nossa família, era a extensão da igreja. Então eu ia para a igreja, aprendi o evangelho, e aquilo que eu aprendi do evangelho, isso estendia para a minha casa. E aí existia um grande conflito. Porque ali no contexto de igreja, a família é perfeita, tudo é perfeito, as relações são perfeitas, tudo em harmonia. Eu aprendi aquelas realidades, aprendi aquelas verdades, mas eu não trazia para a minha casa. Eu não trazia para a realidade de família. Eu não mudava a maneira do relacionamento conjugal, a relação com os meus filhos. Por quê? Então, hoje, quando é quebrado esse vínculo entre eu e o templo, aí eu me vejo perdido. Olha que interessante. Olha os sinais de inversão que nós tínhamos bem claro na nossa vida. Hoje a gente percebe muito isso. Deslocamento espiritual. Você está vivendo um deslocamento espiritual hoje por causa da ausência do templo, da reunião no templo? Você está vivendo hoje um deslocamento espiritual de não saber como viver a sua fé, de como cultivar a sua esperança, de como cultivar essa convicção que Deus está no controle. Percebe como a gente vive um deslocamento? E aí quando é tirado de nós o templo, nós percebemos que esse deslocamento passa a ser parte. Por quê? Porque eu entendia que a minha vida era a extensão da igreja. Mas o segundo, subvalorização de meios diversos, que não a igreja, para crescer. Eu tenho percebido como as pessoas menosprezam ou dão um valor inferior de importância aos meios que nós temos hoje para ouvir o evangelho. Por exemplo, muitas pessoas poderiam estar conosco agora conectados aqui nas redes sociais, através dessa mídia social, para ouvir o evangelho. Mas pessoas acreditam que este meio não edifica, que este meio não constrói nada, porque é uma dependência da igreja, uma dependência do espaço físico, e assim elas subvalorizam o que nós estamos fazendo hoje. Isso é um sinal da inversão que nós estávamos vivendo. Dificuldade de manter-se espiritual longe da igreja.
ouvi um sermão domingo à noite no templo, louvor, os louvores nos abençoavam, cuidavam do nosso coração, nos quebrantavam diante de Deus, nos lembravam das promessas de Deus. Isso era muito precioso. A comunhão da igreja, alguém nos abraçando, dizendo assim, eu estou orando por você. Isso nos fortalecia. Mas infelizmente nós nos tornamos dependentes disso e a nossa vida espiritual era cercada apenas disso. E nós então vivemos uma dificuldade de manter a nossa espiritualidade longe do contexto de igreja agora. Mas é interessante o propósito pelo qual Paulo escreve a Timóteo. Olha que interessante. Orientar o jovem Timóteo sobre como pastorear a igreja. Então, quando nós vivenciamos esse contexto do afastamento da igreja, e Paulo escreve para Timóteo, dizendo, Timóteo, é assim que você vai lidar com a igreja. Então parece que nós estamos certos. Então se Paulo agora fala para Timóteo focar na igreja, ele precisaria então viver essa inversão de valores. Mas não é isso que acontece, queridos. Quando Paulo tem este objetivo de ensinar Timóteo a cuidar da igreja, Paulo ensina primeiro Timóteo a resgatar os valores familiares dele. Timóteo vivia um tempo de desmotivação. E Paulo fala assim, Timóteo, antes de você pensar na igreja, antes de você pensar na reunião da igreja, pense nos valores familiares. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Pela recordação que guarda tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou bem certo que também em ti. Então, quando Paulo trabalha o contexto de igreja com Timóteo, a igreja estava causando uma desmotivação em Timóteo, Paulo traz à memória a família de Timóteo. E aí nós aprendemos com isso redescobrir a nossa família, redescobrir e consertar essa realidade. A minha família não ser extensão da igreja, mas a igreja ser uma extensão da minha família. E aí eu aprendo com o apóstolo Paulo que na minha família precisa ter uma construção de um ambiente propício à espiritualidade. Então não é apenas o espaço-tempo, mas na minha casa, na minha família, eu preciso construir um ambiente propício à espiritualidade. Quer um exemplo? Quando Pedro escreve a sua carta, e aí ele fala para que a gente não deixe de orar com a nossa esposa, a única razão que nos leva a deixar de orar com a esposa é com um comum acordo. Quando os dois tomam um comum acordo e aí eles deixam de orar. Mas sabe qual é a maior razão pela qual nós deixamos de orar com a esposa e com o esposo? As nossas discussões, os nossos desentendimentos. E aí nós deixamos de criar no nosso lar um ambiente propício à espiritualidade, e aí então isso deixa de acontecer como parte da nossa família. Mas quando eu entendo que é uma oportunidade de inverter esses valores e agora a igreja ser apenas extensão da minha família, eu construo na minha família, agora nesse momento oportuno, um ambiente propício. Mas também, quando eu olho essa realidade, eu passo a descobrir a importância. Agora é o momento que nós temos, é o dia D. Eu não posso deixar para frente. Eu não posso esperar as coisas acontecerem. Eu preciso hoje tomar a decisão de construir na minha família um ambiente propício para a minha espiritualidade. Eu não sei quando nós voltaremos com a igreja. Eu não sei quando nós seremos pais para voltar com a igreja. Mas uma coisa eu sei, que este é o momento oportuno para invertermos essa realidade. E eu inverter no sentido que a minha família não é a extensão da igreja. A igreja é a extensão da minha família. Como eu cultivo a espiritualidade no meu lar, eu vou estender isso para a igreja. Mas o segundo ponto que eu aprendo, aceitando o desafio de redescobrir nossa família, é o resgate da centralidade da espiritualidade no lar. É impressionante quanto nós, família, deixamos de ter o centro dela, Deus. E, através da nossa espiritualidade na família, adorarmos, cultivarmos a nossa relação com Deus. Olha que interessante. O comum da vida do crente. Sabe qual é o comum da nossa vida do crente? Da nossa relação. Esquece o momento de isolamento. Mas qual é o momento, qual é o comum da nossa vida?
espiritualidade igreja centrada. Eu não vou explicar isso, mas pensa um pouco. O quanto a nossa espiritualidade era focada na igreja, no templo. Segundo ponto, vida comum do crente. Filhos EBD discipulados. O que eu quero dizer com isso? A espiritualidade dos nossos filhos limitavam-se apenas à escola dominical. E se nós não levávamos nossos filhos à escola dominical, aquela semana a espiritualidade deles não era cultivada. Esta é a vida comum do crente. A espiritualidade, quando fala assim, e a sua vida espiritual? Vou na igreja todo domingo. E a sua vida espiritual? Não, domingo de manhã eu tenho ido à escola dominical. Isso era a nossa espiritualidade, isso era a vida comum. Timóteo também foi discipulado por Paulo. Então, assim, quando a gente lê a carta, nós vamos perceber que Timóteo também foi discipulado no contexto de igreja, no ministério igreja. O próprio apóstolo Paulo foi quem discipulou o jovem Timóteo. Então, igreja é fundamental para a gente. Igreja é importantíssimo para a gente. Não, nunca perca isso de vista. É um momento oportuno, um momento único que nós estamos vivenciando longe da igreja. É fundamental que você e eu estejamos na igreja. Mas, queridos, não é a base, não é o centro. Mas a nossa relação com Deus no contexto família vai ser. Então Paulo fala assim, Timóteo, no contexto igreja, eu fui discipulador de você. Eu cuidei de você. Mas olha que Paulo fala a Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Então, Paulo conhece Timóteo já jovem. Quando você vê no livro de Atos, Paulo na sua viagem missionária, ele chega na cidade de Timóteo e é apresentado a ele Timóteo, um jovem temente a Deus, um jovem que abraçou a fé em Cristo, um jovem que tem bom testemunho de todos. Mas Paulo não pega o ponto da juventude de Timóteo, mas da infância. Por quê? Porque no contexto família de Timóteo, existia a espiritualidade como centralidade daquela família. E um detalhe importante, apenas a mãe e a avó de Timóteo eram judias. Somente elas tinham conhecimento da palavra de Deus. O pai de Timóteo era grego. Então, isso mostra para nós que toda dificuldade de família não é uma desculpa, não é uma fuga para não construirmos na nossa família uma centralidade na espiritualidade. Essas duas mulheres cuidaram de tal forma de Timóteo que ele cresceu temendo a Deus. E aí nós aprendemos então que esse desafio imposto pela pandemia na nossa família, nós podemos redescobrir essa centralidade na espiritualidade do nosso lar de duas maneiras. Primeiro, despertar do discipulado familiar. Você e eu, pais, mães, nos tornarmos referenciais para os nossos filhos. É aquilo que conversamos no mês passado. Ao sentar, ao levantar, ao deitar, em todo o tempo, nós sermos referenciais para os nossos filhos. E agora nós não temos o pastor no domingo à noite para falar para os nossos filhos. Olha para o pastor, olha para a tia da escola dominical, obedeçam a tia, obedeçam o tio. Não, agora cabe a nós, no nosso contexto família, discipularmos a esposa, discipularmos os filhos, discipularmos o marido. É um contexto agora que nós somos levados a viver esse discipulado. Um cultivo do culto doméstico. Pastor, que saudade da igreja. Sabe o que a gente sente saudade da igreja? Porque nós não temos a prática comum de ter o nosso culto doméstico. Nós não temos a prática comum do discipulado pessoal, dessa prática pessoal de buscarmos a Deus, de lermos a sua palavra, de meditarmos nela, de orarmos, de chamarmos a família para conversar com a família, ensinar a eles o evangelho. Em casa eu tenho tido uma experiência muito proveitosa. Eu tenho percebido, por exemplo, algumas vezes eu estou aqui estudando e quando eu saio daqui e vou para um outro ambiente da minha casa, eu encontro a Janaína sentada com o Davi e com a Rebeca, lendo uma passagem bíblica e conversando sobre ela.
Porque isso nos trouxe a possibilidade, a pandemia agora. Esse isolamento social nos deu a oportunidade de termos mais tempo com os nossos filhos. Ah, pastor, mas eu não sei fazer. Ah, pastor, queridos, basta você pegar um texto da Bíblia e ler junto com a família. E ali, cada dia um orar, cada dia um falar alguma coisa, de repente pôr um cântico junto, assistir uma pregação, escutar um louvor, mas resgatar o culto doméstico é fundamental. E a oração em família? Como isso é importante. Nós criamos o costume agora, por causa desse momento que nós estamos vivenciando, de almoçar todo mundo em família no mesmo horário. Cada um tinha um horário em casa, cada um tinha, aí um almoçava, outro levantava da mesa, um sentava num lugar, sentava em outro. Não, todo mundo no mesmo ambiente. E hoje nós temos o costume de cada dia um orar, cada vez cada um vai orando. E eu tenho sido surpreendido com os pedidos que estamos fazendo cada dia. O Davi tem orado o tempo todo para que esse corona vá embora e que nós possamos voltar à igreja, cantar louvores na igreja. Queridos, a gente percebe a importância e quando nós oramos em família, nós sabemos os medos que nós temos, nós sabemos as incertezas que o esposo está tendo, que os filhos estão tendo, que a esposa está tendo. Quando nós percebemos e paramos para orar e perguntar para o esposo, para a esposa, o que você quer que eu ore? Não é mais o irmão da igreja, não é a irmã da igreja, mas é o fato que nós temos agora a responsabilidade na família de orar uns pelos outros. É hora que nós conhecemos uns aos outros, queridos. Essa é a oportunidade que nós temos. Recebemos um desafio imposto pela pandemia, mas nesse desafio nós podemos redescobrir a família. Mas também, em último ponto, a praticidade da espiritualidade na funcionalidade do lar. Deixa eu explicar bem rapidinho. Eu aprendo o que é ser família, eu aprendo o papel de cada um de nós, mas eu preciso praticar agora, para que a minha família seja mais funcional. Olha a distorção da funcionalidade no lar. Desconexão entre a definição e a ação. Papel do homem, o sacerdote. É a mãe que ora pelos filhos. É a desconexão daquilo que nós cremos e daquilo que nós agimos. Desarmonia proporcional ao distanciamento da função. Se eu não cumpro o meu papel como pai, a desarmonia é proporcional à minha omissão. Se a mãe não cumpre, a desarmonia é proporcional ao que a mãe está vivenciando. Se os filhos não obedecem aos pais, da mesma maneira, a desarmonia vai acontecer. Olha que Paulo fala a carta aos Efésios, que é o mesmo contexto de Timóteo. Timóteo pastoreava a igreja de Éfeso. Olha o que ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E a partir daí ele descreve como que nós vivenciamos essa realidade. E ele fala da funcionalidade no lar. Ele fala do marido amar vossas esposas, esposa respeite o seu marido, filhos obedeçam aos seus pais, pais não provoquem a ira dos seus filhos. Então, para que o nosso lar possa viver a funcionalidade e a harmonia, a minha espiritualidade precisa estar ligada à prática da minha vida. E aí eu vou viver a funcionalidade no lar e o meu lar passa a viver em harmonia. Então, se você está tendo conflito na sua família hoje, é porque isso está fora do lugar. E aí, então, é uma oportunidade que você e eu temos de voltar tudo no seu devido lugar. Mas este ponto eu vou trabalhar nas próximas séries, nas próximas mensagens nossas. Nós aprendemos hoje o aceitar o desafio de redescobrir nossa família. A igreja é a extensão do lar e não o inverso. Então, eu estou ausente da igreja, mas a minha família cultiva a espiritualidade. O resgate da centralidade da espiritualidade no lar. Eu não posso centralizar a minha espiritualidade na igreja, mas na minha família é um lugar oportuno. A praticidade da espiritualidade na funcionalidade do lar. Quanto mais a minha espiritualidade me leva a praticar meu papel de homem em casa, mais o meu lar vai viver essa funcionalidade, mais harmonia. E aí, Paulo vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Nós podemos, queridos, nós temos a palavra de Deus conosco. Basta nós queremos então vivenciar este contexto, no contexto família, aproveitar essa imposição da pandemia para redescobrir essa verdade na nossa família. No domingo que vem, nós iremos conversar um pouco mais sobre isso. E agora o papel do homem, o papel da mulher, o lugar dos filhos, como a gente pode construir essa harmonia dentro do contexto família. Quero orar com você e orar por você. Mas depois da oração, fica um pouquinho, quero dar mais 2 avisos para você. Tá certo, gente? Pai, obrigado a Deus. Obrigado por esse momento oportuno que nós estamos vivenciando. Talvez estejamos apenas olhando o caos e não encontrando a razão que nós podemos ter em meio ao caos. De poder aproveitar tudo isso que está acontecendo para redescobrir a nossa família. Nós recebemos uma imposição causada por essa pandemia de estarmos mais dentro das nossas casas, mais tempo com as nossas famílias. Que isso se torne uma verdade absoluta, Pai, de viver o Evangelho do Senhor no nosso contexto família. Abençoe as famílias, ó Deus, para que cada uma delas possam experimentar esse redescobrir do que é ser família a partir da relação com o Senhor. E por isso que esta primeira mensagem da nossa série é focada na nossa relação com o Senhor, porque é onde começa todo esse redescobrir, toda essa nova fase dentro do contexto família. Abençoe as famílias, ó Deus, que estão nos acompanhando. Abençoe as famílias da nossa igreja e nos ensina a vivenciar esta realidade para a tua honra e tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a presença, o consolo, a unção, o poder do Espírito Santo de Deus e estejam sobre nós, igreja, sobre nós, família do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.